Bom dia, boa tarde, boa noite, meus manos. Hoje aqui nós não vamos jogar esse joguinho aqui. E em si nós vamos falar de um outro assunto que eu peço mil... Tá, né? Eu peço mil desculpas pra vocês, que eu falei que os próximos vídeos iam ser o react daquela série lá. Eu já tô programando pra fazer o react, mas é o seguinte. Hoje eu quero falar sobre a Mob Extreme. Acho que todo mundo já conhece essa empresa, né? E em que se é a empresa que criou o Pop Playtime. Sim, eu não moro debaixo de uma caverna. Eu sempre assisto quando lança um novo capítulo. E tipo assim, Pop Playtime é uma série de jogos que a Mob Extreme fez. Que, cara, esse jogo é muito top, velho. E hoje nós iremos classificar e avaliar esse jogo em si. Ele em tudo, desde cópias e... você sabe. Desde cópias e... Ai, meu Deus do céu. E, tipo assim, o necessário que nós precisamos saber. Tá. Vamos começar falando sobre um negócio que eu provavelmente já falei no Shorts. Que é o... Como é que eu posso dizer? O que os capítulos são pra cada um. No caso, qual é o significado de cada capítulo. Ou qual... Tipo assim... Quais capítulos querem chegar. Tipo, capítulo 1. O que é a proposta dele. Capítulo 2, assim vai. Tá. Vamos começar pelo capítulo 1, né? Que eu esqueci o nome. Eu não lembro. E o capítulo 1 é o seguinte. O capítulo 1, ele é demonstrado os nossos personagens. Como nós, o Player, o Hug Wug, a Pop. E acho que só esses mesmo. Hug Wug e a Pop. E também são apresentados as lojinhas mesmo. Que no caso são o jogo em si. E o capítulo 1, ele é totalmente... ou mais focado para a demo, ou demonstração do jogo, mais conhecida como demo, que acho que a maioria de vocês conhece como demo. E tipo assim, é um jogo em que a gente se baseia para uma fábrica é quebrada, uma fábrica em que literalmente nós tem que, tipo, detonar uns brinquedos, e tal. Mais pra frente desse vídeo nós vamos se aprofundar nisso. O outro assunto também. E aí o capítulo 1 se consiste em que um brinquedo extremamente grande, chamado Hug Wug, ele tá lá cuidando, entre aspas, da Playtime. E tipo assim, ele faz bastante, tipo, ele é só um boneco pra ocupar um espaço e que ficaria em branco. Mas é o seguinte, aí partimos pro capítulo 2, que eu esqueci o nome também, que pelo que eu tô entendendo, a franquia Mob Extreme, ou Pop Playtime, como vários conhecem, é literalmente a cada um ano eles lançam nova coisa. Pelo jeito, é isso que eles estão fazendo. Tanto que eu acho que depois que lançou esse Pop Playtime, o capítulo 1, ele lançou o Project Playtime. Foi quando lançaram o capítulo 2 ou o capítulo 1. E foi assim. O capítulo 2 se baseia nos novos personagens. Em que no final do capítulo 1 nós libertamos a Pop, que ficava trancada numa caixa de vidro. Base Annabelle, tá ligado? E o Hug Wug, ele cai do penhasco. Ele morre. E aí nós vamos para outro capítulo, que eu esqueci o nome de novo. Que na verdade eu acho que eu nem sei o nome. E tipo assim, ele se baseia mais nos puzzles. Como que eu percebi isso? Eu também não sei. Eu só sei que eu percebi que ele se baseia completamente nos puzzles. Já que literalmente, o capítulo 2 inteiro, eu não tô falando um pouco, inteiro nós está fazendo um capítulo, inteiro nós está fazendo puzzle, essas coisas. Inteirinho, tá ligado? E tipo assim, apresenta a nova função, que é a dos puzzles, em que apresenta acho que o Pug Pila, não é assim que se fala? Não sei. Apresenta o cachorro lá, meio base batatinha, e a Mommy Long Legs, e os outros personagens lá que eu esqueci. E tipo assim, e o capítulo, ele é bom em si, e ele, tipo assim, já é um grande avanço para um outro capítulo que, tipo, tinha duração extremamente pequena. Em que literalmente capítulo 1 você zerava em um dia, porque o capítulo 1 é tão, tipo, é muito pequeno, ele não é só a demonstração, como eu falei, é demo. E o capítulo 2 é quase totalmente focado na nova função de puzzles, tanto que dá pra você perceber isso jogando o jogo ou assistindo alguém jogando. Em que literalmente você só vai esses puzzles que é a Mommy Long Legs, que é
uma aranha. Acho que é uma aranha que... Tipo, espera aí, gente. Esse controle tá muito bugado. Então, tipo, é uma aranha que, pô, é bem... Sei lá como explicar, sabe? Aí, ela te manda fazer um montão de coisa. Você vira o cachorrinho dela, basicamente. E aí, vai lá e ela te manda você fazer desafios pra ela, cumprir coisas pra ela. E tipo assim, aí é bem pai, mais ou menos. Aí ela chegando lá, manda nós fazer os bonequinhos assim. Aí depois que nós faz tudo, os puzzles, nós vai acho que pra Playcare, né? É, acho que é Playcare. Hoje a gente já vai na Playcare quando começa. Ah, eu não sei, só sei que é na Playcare. Na Playcare nós vai lá e tipo assim, ela dá a louca. Porque acho que a gente não fez algo que ela queria. Porque todos os bichos que tinha, a gente mandou de base. E tipo, pô, bem mais ou menos, sabe? E tipo, pô, meu Deus do céu, cara, que controle bugado. E tipo, ela mete a louca, porque a gente fez tudo errado, de acordo com ela. A gente fez tudo errado, porque acho que era pra nós morrer. Quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza. Ela queria que nós morrêssemos no desafio. E aí lá nos desafios era pra nós ir de base. Só que aí a gente conseguiu derrotar todo mundo que passou por nós. Era o Pug Pila, que é o cachorro lá, sobre o Batatinha do Estrela da Deep Web. Um outro bicho lá que a gente tem que fazer o jogo da memória. E aí, acho que são 3 desafios. E aí, o último é com ela mesmo, sendo o clássico pega-pega. Em que ela conta até 10, nós temos que correr o máximo possível. Ela vai lá e começa a dar doida e começa a correr atrás de nós. E tem uma parte que dá um meme que a gente já vai falar sobre as partes de memes. E tipo assim, pô, é bem legal até. Ela sai correndo atrás de nós, fala asneira pra nós. E aí ela quer matar nós. Já que ela é uma aranha, tá ligado? Ela é uma aranha. E ela se estica. Ela se estica. Aí tem uma hora que ela começa a correr atrás de nós mó rápido, tá ligado? Aí chegou um momento, que aí já é no final, que nós encontramos uma porta que nós abrimos. E no começo ela retira a nossa mão vermelha, que é o Greg Pack. Eu tô esquecendo de falar muita coisa que eu devia ter falado. E tipo assim, ela tira a nossa mão de nós, que é a mão vermelha, do Greg Pack. O Greg Pack é um negócio que a gente usa pra bater nos bichos, que nem bate nos bichos, tá ligado? Aí foi lá e ela começa a, tipo assim, ela prende a mão num negócio de triturar. A gente aperta a alavanca pra baixo e ela vai jogar no Vasco. Ela morre triturada. E aí que nós vejamos a morte definitiva dela, em que literalmente ela é triturada e uma mão esquelética com uns fios agarra ela e tipo, agarra ela e some, tá ligado? Agarra ela e sumiu. E traz a cabeça dela apenas. Porque acho que a parte de trás dela, né? Você sabe, né? Tipo, foi devorada lá pelo treco. E tipo, mano, esse controle tá muito bugado. E tipo assim, o jogo em si é bom. E aí acaba o capítulo. E aí nós vai lá e ganha a negócio... Nossa, 3.000. Do experimento, que o protótipo. Eu esqueci o número desse experimento. E tipo assim, pô, é bem... Aí nós partimos depois disso. Acho que eu esqueci de falar bastante coisa. Não, comprar não. Ai, que susto, achei que eu ia ter que pausar. E tipo assim, aí nós partimos pro capítulo 3, que é o meu preferido. Que esse sim eu lembro o nome, que é Sono Profundo. Em que temos a aparição de muitos personagens. Em que eu vou listar bem rapidinho todos aqui. Catnap, vilão principal. Hop Hopscotch, acho que é assim que se fala. Craft Corn, Dog Day. Quem mais? Deixa eu lembrar. Chicken, se eu não me engano. Pig, eu esqueci o nome dela também. E tipo assim, são muitos. E eles são todos uns Smiley Critters, tá ligado? Só que antes de começar o capítulo, aparece uma reportagem em que eles falam que, tipo assim, tá acontecendo várias coisas, acho que esquisitas. Eles falam alguma coisa assim. E tipo assim, eles falam sobre o problema da Playtime.
E aí vão lá, eles não fazem nada, basicamente. Eles só falam, mas não faz nada. Sabe aquele tipo de pessoa que, tipo, fala, mas não faz nada? Então, é esse tipo aí. E, tipo assim, pô, E, na minha humilde opinião, o personagem Catnap é o melhor. Pode vir debater comigo, mas pra mim ele é o melhor. E, tipo assim, ele começa lá e os personagens, eles têm attack. E aí nós temos a Miss Delight, que é uma professora, que por coincidência ela lembra quem nós é. Nós tem a apresentação do Oli, aquele otário. A gente tem a apresentação do Oli, que ajuda, entre muitas aspas, nós. Finalmente, a otária da Pop faz alguma coisa nessa bota. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2 ela não faz merda nenhuma, tá ligado? Ela só fica trancada. Ela fica trancada na parede. E no primeiro hoje ela fica trancada numa porta de vidro. E a outra na limadeira, tá ligado? E tipo assim, é bem confuso em si. Mas vamos partir pro que interessa. Nesse capítulo é apresentado o Catnap, que ele, tipo assim, é um gato enorme roxo. Esse capítulo pra mim é o melhor de todos. Não tem capítulo que supere. E tipo assim, pera aí, gente. Eu vou ver se eu consigo logar aqui na minha conta da Google Play. Vou logar aqui na minha conta desse jogo. E tipo assim, é apresentar o Catnap. O Catnap, ele é um gato que quer matar nós a todo custo. Em que, em si, ele solta um bafo do cão, que é o gás vermelho. Eu esqueci o nome desse gás. E esse gás, simplesmente, ele deixa o povo louco. Tipo, na abertura mesmo do capítulo, tem todo mundo pedindo pra dormir. O Craft Corn, o povo, os Minecrafters. Tá todo mundo lá. E pede ele, tipo assim, eles querem dormir, mas não conseguem por causa de uma tempestade. E aí, aí 3 batidinhas na porta e a Polícia Federal abre a porta. E aí, o Catnap abre a porta. E aí todo mundo fala, Catnap, ô louco, você veio, você vai fazer pipa lá aqui com nós. E tipo assim, ele bota todo mundo pra dormir, porque todo mundo enche o saco dele pra dormir, porque ninguém aguenta a tempestade. E tipo assim, todo mundo dorme e acaba morrendo, entre muitas aspas. Quer dizer, acho que todo mundo morre em si. E tipo assim, é isso mesmo. Aí quando chega um momento que eu tô pulando aqui várias partes mesmo pra ficar bem longo. É que eu quero muito esculachar alguns jogos, sabe? Um jogo em específico que eu acho que vocês já sabem muito bem que jogo que é. E tipo assim, ele começa lá e aí chega uma parte que nós depois... Eu acho que depois de enfrentar a Miss Light, que nós entra numa... É o berçário que se passa a história toda, porque no final do capítulo 2... A otária da Pop ferra o nosso trem e dá uma desculpinha de tipo, ai, que não sei o que eu preciso de tu. Moleque, vá contratar um cara da Team pra te ajudar, não fiquei. E tipo assim, ela não faz nada na história, ela é um baitola. E aí nós fica só se ferrando. Aí chega um momento, a gente enfrenta a Miss Delight, em que é literalmente é um batatinha da Deep Web, em que ela vai te matar se ela chegar perto de tu. E você tem que ficar olhando pra ela toda hora e pegar 5.000 baterias. Porque aí, eu esqueci de falar, a apresentação desse capítulo, eu acho que é muito mais focada para o terror. Tanto que é o meu capítulo preferido. E é o único capítulo que me deu medo. Porque simplesmente tinha umas partes lá no começo, o Catnap, você tava num negócio em que você via bastante coisa. Cara, o Catnap, ele ficava de cantinho de olho, te observando. Pra mim, ele é brabo. O Catnap é brabo. E tipo assim, pô, é bem legal o Catnap em si. Eu gosto do personagem Catnap. Só que o pai é que ele morre de um jeito muito triste. Caraca, eu odeio não dar pulo duplo. E tipo assim, a gente tá lá de boa e tal. Só que aí Nossa, cara, eu tô esquecendo de muita coisa, tenho certeza. E aí, depois de enfrentar a Miss Light, nós vai lá. Inclusive, assistindo a live do cara. Eu achava que a gente tava enfrentando a Hopscotch, porque era tudo verde. E aí, nós tava lá. E... tipo... limadei, sabe? A gente enfrenta o Dog Day, o cadeirante. A gente enfrenta o cadeirante do Dog Day. Em que literalmente o Catnap arrancou as pernas dele. E ele fala que nós é o anjo da Pop e tal, essas coisas. E a limadei, sabe? É uns papos bem de nós.
Aí ele começa a falar um monte de asneira. E aí ele fala que os bichinhos, que são os bichinhos que acho que o Catnap manda, eles entram no seu corpo, te comem por dentro, lá ele 1000 vezes. E tipo assim, o que acontece? Entra 30 mil bichinhos na bunda do Dog Day. E o Dog Day vai de base. Só que aí o Dog Day, ele deixa de ser cadeirante, que ele tava amarrado, né? E tipo assim, ele vai lá e começa a perseguir nós em vários tubos. E nós se lasca, tá ligado? Nós que se lasque. Ai, que não sei o que, amiguinho, não, se lasque. E tipo assim, ele lança isso, começa a correr atrás de nós e tal. Eu já falei, vou falar de novo. Esse capítulo é mais focado no terror. Eu não tenho certeza disso, mas na minha cabeça é. Na minha cabeça de Brawl Stars, de Manchester, na minha cabeça de Manchester é isso. E tipo assim, tá lá, ele começa a correr atrás de nós, mas chega um momento que eu não sei o que acontece. A gente tem que correr nos tubos lá, sabe? Aí nós tem que correr lá, e ele começa a, tipo assim, correr atrás de nós, e chega um momento que nós chegamos finalmente no elevador. E lembrando, esse mapa tinha uns bugs no começo. Nós nem tinha tanto assim, então acho que nem fizeram nada. E tipo assim, é bem top. Aí a gente finaliza, nós derrota lá, aí começa, eu não lembro, aí começa os puzzles, que sim, no capítulo 2 apresenta os puzzles, os puzzles pro resto dos capítulos. E o Catnap vai lá, regaça todo mundo. E aí chega um momento que eu vou pular uma parte do Catnap, uma parte bem longa mesmo e bem chata. Que é a última vez boss fight do Catnap. Em que literalmente nós conseguimos lá coisar os gás lá, que nós tínhamos que coisar uns gás. E o Catnap aparece, soltando o gás dele. E aí ele vira o cabelo. Nossa, eu não tô tirando, Zé. Ele fica extremamente magro. Sério, ele fica extremamente magro. Sabe quando... Eu não sei, aquelas bocas lá extremamente puxada pra baixo, a boca dele fica assim. Pra mim isso já foi uma revolução enorme, porque nenhum jogo tinha feito isso. E tipo assim, fica terror mesmo, brother. Você vai pra uma sala e você começa a boss fight com ele. Em que literalmente ele tá dessa forma, só que como ele soltou o gás, tem várias teorias que aquele lá não é o Catnap verdadeiro, e sim é a força do gás que fez isso contigo. A força do gás é potente, esse gás aí, ó, o gás. E tipo assim, é muito top o capítulo em si. A boss fight também é demoradinha, mas pô. A gente tem a gente melhora o Greg Pack, em que é o 2.0, nós ganhamos novas mães. Nós ganhamos novas mães. Nós ganhamos novas mães. E com essas mães nós pula de várias coisas e mata todo mundo. Quer dizer, aí a gente chega lá, chega um momento que a gente tem que carregar a mão verde que a gente pegou no capítulo 2. E aquela mão verde, ela carrega energia. Ó, já vai tá acontecendo a merda. Carrega energia, certo? E tipo assim, com essa energia, os caras... Como é que eu posso dizer? O Catnap vem, desce lá de um porão que tem. E ele, porão entre várias aspas, e ele simplesmente decide que ia matar nós. Só que aí, nós vai mandar ele pro Botafogo, literalmente. A gente simplesmente vai lá e... O que eu posso dizer? Não sei o que eu posso dizer pra isso. Deixa eu dar uma mãozada na boca dele. Dar uma mãozada no ombro dele. E tipo, do nada, ele começa a pegar fogo. Ele pega fogo por causa que é muita energia. Ele vai soltar o bafo, só que aí, eu acho que o bafo dele é inflamável. O bafo do animal é inflamável. E aí, adivinha, ele começa a pegar fogo, porque ele vai lançar o gás. Só que o lugar inteiro tá repleto de gás. Não explode nada. Eu não entendi isso. Ele só pega fogo. Só o Catnap que pega fogo. É isso que eu tô, tipo, agora tentei raciocinar. Por que só ele pega fogo? Tipo assim, é bem assim mesmo. Chega um momento que a gente mata ele. Nós manda de base ele e é isso, nós manda de base. Quando a gente manda de base ele simplesmente, tipo assim, morre ali mesmo. Ele começa a pegar fogo. Só que aí o protótipo, que eu não sei se eu falei pra vocês, o protótipo, que é o que ele mais gosta, é o... Como que eu posso dizer? O protótipo, ele simplesmente vem assim, como se dando a mão pro Catnap. Tipo, venha, Catnap.
E o Catnap, ele abre as mãos, tipo, tudo bonitinho. Porque o Catnap é love protótipo. O protótipo matou o Catnap. O Catnap foi de base. Ele dá uma garfada dá uma garfada, tipo, igual o Radiciclos do Cutanos, tá ligado? E ele morre. E, tipo, ele morre de uma forma muito triste. Eu fiquei muito triste quando eu vi que ele morreu. Porque, tipo assim, pô, para pra pensar. Imagina você morrer pra alguém que você gostava tanto. Brother! É a mesma coisa que, tipo assim, você morrer pro seu main no Brawl Stars, tá ligado? É a mesma coisa, tá ligado? É a mesma coisa que terminar uma amizade de anos porque o cara te abandonou por uma mulher. E aí começa aí. Eles não acontece nada demais, sabe? Eles só começam, aí ele morre mesmo, acaba o capítulo. E é isso mesmo que acontece no capítulo. Parte pro capítulo mais novo, que eu vou ter que pular muita coisa. Que a otária da Pop é uma bosta. Que a Pop não faz nada, não é que se ferre, basicamente. Que a Kissy Missy, a par romântica do Huggy, por várias aspas, fica sozinha. É, a Pop abandona. A Pop é um animal, Zé. Abandona a Kissy Missy lá. E é pra Kissy Missy. Quando menos a gente espera, no capítulo 4, apresenta o Dowie, etc. Vou ter que pular muita coisa, porque o celular é F. E tipo assim, a gente com... Ai, sei lá, sabe? Aí o Dowie, ele é mó gente boa, né? Eles apresentam o Arnab, que vem mais um meme daqueles topzor, daqueles memes que você usa pra tudo, sabe? Se é igual o céu louco, não compensa, você vai usar pra tudo. E tipo assim, esse é bem... Aí tem o Arnab, que é Arnab, eu não sei falar mais. Nossa, cara. Aula de português pra mim, gente, pode comentar aí nos comentários. E, tipo assim, ele vai lá, morre, quem mata. É que tem muita coisa, tem que pular muita coisa. Aí, a gente acha que acaba com... Não. A gente acaba com o doutor. Depois do Arnab, nós vai pro doutor. Aí o doutor, que é outro parte, e o Pop Time 4 é muito focado na lore. Literalmente, acho que é literalmente tudo focado na lore. E aí começa nós lá, bater em todo mundo, matar todo mundo. E aí ele começa tipo assim, ele sumando um montão dele, ele sumando uns clones dele. Sabe quando você usa aqueles códigos lá, sumando 5 quintilhões de Iron Golem no Minecraft? Então, é literalmente isso que ele faz. Porque ele sumou um montão dele, eu não entendi nada. Tipo assim, muita pessoa tava achando, caraca, a boss fight com o doutor vai ser de cria. Você é uma merda. Você literalmente mata o bichinho lá, pega a bateria, pega um cartão rosa, corimacho, passa e o doutor morre. É muito paia. Por isso que pra mim o Pop Time 3 é bem melhor. E tipo assim, ela assim, pá. Aí chega o Dowie. E o Dowie, ele passou anos protegendo um lugar que é o lugar onde tem as crianças. Que as crianças lá no caso, todo mundo morreu. Teve a hora da alegria. A hora da alegria, todo mundo... É um massacre. Que pena que o Rodrigo Manga não tava lá pra defender as crianças. Aí foi lá, tudo mais e tal. E nós... E tipo assim, acontece muita bosta. Como por exemplo, ele protege a vida por anos, as crianças, tá ligado? E a Pop, por tipo assim, ela passa anos sem fazer nada, e o Dowie lá. Imagina, você é literalmente responsável pela vida de 5.000 pessoas, tá ligado? Você é responsável pela última salvação. E a Pop chega dando uma de louca e fala bem assim pro Dowie: ah, que tal? Oi, bom dia, vamos explodir esse lugar? Ela fala isso. Ela não fala, tipo, exatamente assim, mas ela dá a ideia de explodir o lugar, moleque. E aí, tipo assim, ela vai lá e secretamente nós explode o lugar sem o Dowie sabendo. Tipo, eu me senti mal também, porque a gente deu uma punhalada pelo Dowie nas costas, tá ligado? Se bem que ele é uma massinha. E aí, ele vê que, tipo assim, aí a gente matou umas crianças que ele tava defendendo por anos, tá ligado? E é óbvio, e tipo, obviamente, se alguém mata alguém que você tá protegendo por anos, a pessoa fica puta. O Dowie ficou puto com nós e ele virou um bicho e falou: ah, agora eu vou matar você, seu arrombado. E começa a matar nós, tá ligado? E depois que ele começa a matar nós, a gente mata o Dowie. Cara,
A gente vai ter umas 100 passagens na polícia quando a gente terminar isso. E tipo assim, ele mata o Dowie. O player mata o Dowie. Você tem noção do que é isso? Matou o cara que cuidou de todo mundo por um tempão. Ele é mó amigão contigo. E nós matamos ele. E tipo assim, a otária, desumilde, tomara que queime no próximo capítulo da Pop. Ela literalmente, tipo assim, taca. O que você fez? Por que você matou o Dowie? Mano, dá vontade de falar, ô sua otária, ô seu bosta, você mandou matar. A gente não queria fazer nada disso, sua otária. Mano, pensamento intrusivo, sai mesmo. E tipo assim, começa. Meu Deus, cara, dá pra ver que, tipo assim, a gente surgiu mais memes ainda. Que, tipo assim, a gente tá com ódio, mesmo a gente não falando, você sente o ódio, tá ligado? Eu não senti um ódio na hora, mas eu senti um ódio profundo da Pop. Hoje em dia eu odeio a Pop. A Pop é sinônimo de caos. Tomara que Pop morra. Tipo assim, é bem... Ela não morre, mas o Oli, sabe? Aquele otário de Oli. Ele literalmente é o protótipo. Todo esse tempo ele era o protótipo. E ele sendo protótipo, é claro que ele vai fazer as coisas de mal pra nós não ficar de boa, né? E tipo assim... Ele vai lá e mete a louca e fala bem onde nós está. Ele fala literalmente as coordenadas onde nós estamos, que acho que é bloco C. Mano, ele fala o bloco que a gente tá. Mano, falar bloco é a mesma coisa que você falar quando, que horas, que dia e por que alguém morreu. É a mesma coisa, tá ligado? E começa lá, tchururujuru, e naipe. E até que chega um momento que, tipo, a gente mata todo mundo. O Dowie morre. Pensa, nós matamos todo mundo. E no meio o Dowie fala em espanhol. E ele começa a falar em espanhol. E ele começa a falar espanhol porque sim. E aí nós começa lá e aí Pop some, aquela otária. Ela some, deixa a Kissimiss sozinha. Explode a Kissimiss. Só que a Kissimiss fica viva. E nós vamos lá embaixo. E aí nós vai parar num negócio que, tipo assim, fala. Tipo, a fita começa mó boazinha, igual as outras fitas que os caras falavam. Que, tipo assim, se você chegar aqui, você vai morrer. Tipo, sabe aquelas fitas que você sabia que eles estavam falando, você vai morrer? Eles adaptaram isso. Agora, eles falaram, você vai morrer se alguém estiver aqui. E sabe o que aparece? E gera o meme do eu voltei agora pra ficar no Huggy Wuggy. Ele volta à vida que ele literalmente decide, vou reviver, tá ligado? E revive. Ele literalmente sai andando e começa a bater na porta e tá saindo gás. Então é claro que ou é alucinação nossa, ou ele tá vivo mesmo. Só que ele tá todo arregaçado, tipo assim, é bem pai. E aí a gente acaba com o Pop Time tendo possivelmente o capítulo 5 com a... como é que eu posso dizer? Com a finalização. E o capítulo 5 provavelmente vai focar inteiramente com as 3 coisas, adivinha? Ele vai focar na lore, no terror. Se eles fizerem isso, vai ser muito cria. Porque eu criei uma teoria que ao mesmo tempo que o Huggy Wuggy pode estar vivo, o Catnap pode estar vivo. Eu me importei só com o Catnap, o resto que se dane. O Catnap é o melhor. O Catnap é o GOAT dos GOATs. Tipo assim, ao mesmo tempo todo mundo pode estar vivo. E tipo assim, tem várias especulações. Agora vamos falar dos memes. Ai meu Deus do céu, agora é a parte que eu menos gosto. Meme do capítulo 1. É o cara. É o Animadei, tá ligado? É o Huggy Wuggy caindo lá do precipício, fazendo MLG. Era só ele ter feito MLG que ele tá vivo, olha. Por que os personagens não pensam nisso? Meme do capítulo 2. Nossa, não lembro agora. Memes do capítulo 3. Meu Deus, o quanto que eu navegava no YouTube e via de trend. Era chip absurdo. E ficava traumatizado. E aí até que nós temos o Para Catnap. Nós tivemos o Cadeirante, o Dogday Cadeirante. Outros que eu não quero lembrar. O capítulo 3 é só o meme mesmo do Dowie falando espanhol. É só isso mesmo. E tipo assim, é bem... sabe? Mas aí nós começamos a fazer... que bosta. Aí nós começamos a fazer as up lá. E esses são os memes. Agora, a parte que eu vou passar o resto do vídeo
falando. Eu não quero assistir uma música aqui pra não ferrar tudo. Tem que entrar nesses blocos aqui, então vamos. Cópias. Moleque, agora eu tô puto. Porque simplesmente, olha o quanto que a Mob Extreme viu. A Mob Extreme viu, mano, esse jogo de terror tá uma merda. Porque literalmente, antes de lançar o FNAF de T-Pix, mas sem T-Pix, moleque, toma banho. Mas T-Pix é nada mais nada menos que uma continuação bem, tipo assim, paia. É literalmente lore e apresenta o Oswald. Um Oswald, pra mim só o nome dele é bom. E o resto é tudo bem paia. Não é que eu não gostei, mas tipo assim, você tem que saber muito da lore pra você jogar isso. Se você não sabe nada da lore de FNAF, não dá pra você jogar. Senão você não vai entender nada. Você não vai entender porque que tem um coelho, você não vai entender nada. E tipo assim, cara, você tem noção que o Pop Time teve que entrar no mercado de jogos pra explicar como é que faz um jogo bom? Literalmente, os caras tiveram que entrar e falar assim, cara, é assim que se faz um jogo. E os caras começaram lá e meter o louco. Tanto que agora o FNAF tá com um projeto de fazer um outro jogo do FNAF. Que vai ser focado no terror. Tipo, cara, o Pop Playtime, ele teve que entrar no mercado de jogos. A Mob Extreme teve que entrar no mercado de jogos e falar, cara, eu tenho que ensinar esses caras a fazer jogo de terror. Porque ultimamente é só você enfiar uma gótica, é só você enfiar uma boneca que anda que os caras já falam. Não, tá absoluto cinema já. Dá pra lançar já e botar 50 conto, né, Garten Bambam? Garten Bambam, vamos falar dele agora. É uma bosta! Agora eu tô rage absurdo, na moral. Saiam da sala, se vocês quiserem assistir esse vídeo ainda. Tipo assim, pô, mano, cara, que jogo bosta, que jogo merda. Tipo assim, pra você ter noção, o jogo é tão ruim, mas tão ruim, que literalmente o jogo, ele tipo assim, não tem prazer em nada. Você joga aquilo ali e você fica, nossa, mano,